Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, segunda edição. Confira os destaques desta quinta-feira chuvosa, dia 15 de junho de 2023. Dia Mundial contra a Violência ao Idoso. Veja também, febre maculosa. Americana alerta para o perigo do carrapato na região. E ainda, racismo influenciado... tiveram perfis bloqueados nesta semana. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos aqui diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Tato Rodrigues e te faço companhia até às 7 horas da noite. Pesquisadores da Universidade de Brasília, Chico Mendes, de conservação da biodiversidade, encontraram pela primeira vez em uma área de proteção ambiental diversas espécies de répteis e anfíbios. A matéria completa é da TV Brasil. O estudo durou 40 dias e mobilizou mais de 20 pessoas. Até agora foram catalogadas 34 espécies de anfíbios e 55 de répteis. O coordenador da pesquisa também é membro da rede de especialistas em conservação da natureza, o que facilitou o processo de observação e pesquisa. A gente instala armadilhas, essas armadilhas, são armadilhas de captura, em que são vasilhames enterrados no solo, ligados por lona, que conduzem o animal para cair dentro do vasilhame, E então a gente captura o animal vivo, pode medir, pesar, fotografar o animal, soltar o animal e quantificar dados também de abundância não só dos números de espécies em si. Uma das coisas mais interessantes que nós encontramos foi uma espécie de sapo cururu, que ele é capaz, é a única espécie do Brasil que é capaz de efetivamente esguichar de forma intencional, a toxina de sua pele, aquela coisa de jogar o leite, em situações de perigo. É uma espécie que ela era conhecida principalmente da Amazônia, e a gente teve registro dela na Serra, na Serra Tombador, mostrando o papel dessa região como uma área de transição da fauna tipicamente do Cerrado do Brasil Central, com uma fauna de mais influência amazônica. Bacana. Um evento em São Paulo reuniu representantes do setor de telecomunicações para discutir a conectividade, serviços digitais e inclusão social por meio da expansão da internet. Uma portaria que define a política pública sobre o assunto será publicada em breve. A reportagem é de Fernanda Cruz. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, defendeu a ampliação da conectividade no país e disse que, para isso, é prioridade resolver o problema do compartilhamento de postes entre o setor elétrico e provedores de internet. Uma portaria que define a política pública sobre o assunto deve ser publicada em breve. A banda larga está se expandindo em nosso país. E, para isso, é necessário implantar mais trechos de redes. Os postes de distribuição de energia elétrica são recursos importantes para essa expansão, pois podem ser utilizados para passar cabos ópticos de forma ágil e de baixo custo. Outro tema discutido no evento foi a expansão do 5G, que já chegou a todas as capitais brasileiras. O desafio agora é levar essa tecnologia aos outros municípios. A meta da Anatel é que a cobertura esteja completa até julho de 2026 nos municípios com mais de 200 mil habitantes. Mas para atender a esse objetivo, as operadoras precisam adequar infraestruturas. O problema é a falta de legislações e processos de licenciamento favoráveis à chegada dessa tecnologia. A gente necessita dessa evolução nas legislações municipais para que a gente possa
está evoluindo com a implantação da tecnologia 5G. Quem esteve no evento também pôde conhecer projetos de estudantes de institutos federais premiados por desenvolverem soluções que aliam conectividade e agronegócio. Uma delas é essa plataforma com inteligência artificial para reduzir o uso de defensivos químicos. Consegue detectar nessas florestas surtos de praga ao acaso, né? E assim agilizar, né, o controle dessas pragas, evitar com que elas se alastrem e danifique mais a floresta. E o gestor, né, dessas empresas, quem cuida dessas florestas, tem que recorrer para os agroquímicos. Muito bem. A Prefeitura de Campinas vai pesquisar como surgiu essa infestação do carrapato estrela. Vamos acompanhar com a TV Brasil. Muito bem, vamos falar de um tema bastante importante, que é ligado à saúde da população aqui da nossa região. Estamos falando recentemente em todos os meios de comunicação sobre a febre maculosa. E foi assumido aí mais um caso, confirmado mais um caso, através do Instituto Adolfo Lutz e pela Secretaria de Estado de Saúde aqui do Estado de São Paulo, dizendo que está no 6º caso confirmado. Diante desses casos, nós viemos até aqui a Unidade de Vigilância em Saúde de Americana para conversar com o coordenador de Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre essa doença, para que as pessoas entendam mais o que é a febre maculosa, quais as ações que estão sendo feitas aqui na cidade americana, enfim, para que a gente possa desmistificar alguns pontos que muita gente aí está preocupado com a situação. Bom, Jorge, como todo mundo te conhece aqui na Vigilância, fala um pouquinho para a gente, acho que em primeiro lugar, o que de fato é a febre maculosa? Bem, a febre maculosa ela é causada por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii, que é transmitida, certo, pelo carrapato estrela, né, comumente chamado carrapato estrela. Na nossa região é o Amblyomma sculptum, né, que transmite a bactéria, certo, ao ser humano. Normalmente isso é carreado através das capivaras. As capivaras é que são reservatórios naturais dessa Rickettsia, né, que o carrapato infectado vai picar o ser humano e transmitir essa bactéria para o ser humano. Agora a gente sabe que nós estamos numa região que tem muita mata ciliar, né, tem os rios, e aí vem a preocupação principalmente das mães. Está chegando as férias, vai brincar numa região, jogar uma bola numa região que tem muita mata, e aí tem as capivaras ali que passam. É preocupante ou tem que ter a informação correta sobre isso? Olha, normalmente o que acontece, como nós temos desde 2006 um trabalho com uma equipe da vigilância, certo, que tem um programa que trabalha febre maculosa e escorpião, né, nós temos mapeado essas áreas de risco em Americana. As áreas de risco são as áreas normalmente, né, de matas ciliares, né? O nosso município ele é rico em córrego, é rico em água, né? Então, os córregos, as represas, as lagoas, normalmente as pessoas vão chegar, certo? Os rios vão chegar, certo? No que elas chamam até de pesqueiro, e vão encontrar placas lá. Algumas normalmente têm que ser trocadas, que são retiradas, infelizmente, certo? Por as pessoas que não querem ver aquilo, que dizem que não, o carrapato não tem problema. Tem, né? Então, o melhor é você, não precisando, não frequentar essas áreas de risco. Em frequentando as áreas de risco, né, o que acontece é fazer a vigilância, certo? Depois de você estar em uma área de risco, né, durante 15 dias, você ficar atento a sintomas, principalmente de febre. Né? Não importa se você foi parasitado ou não, se você esteve em uma área de risco e começar com sintomas de febre, dor de cabeça, dor muscular, vômito, né? É procurar o atendimento médico, que normalmente a nossa rede também ela é sensibilizada nesse período para que sejam sensíveis às pessoas que cheguem, certo? E digam que foram até uma área de risco ou que foram parasitadas por carrapato e estão com aqueles sintomas, principal a febre, né? Para que
precocemente já se consiga, né, começar o diagnóstico. Normalmente o diagnóstico e o tratamento é um ato médico, certo? Mas é necessário que a pessoa dê todas as informações para que o médico consiga realmente, certo, não fechar o diagnóstico, mas começar a fazer o tratamento e pedir os exames devidos. Ontem mesmo, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, se reuniu com várias secretarias e órgãos que são responsáveis por cuidar realmente da saúde da população de Americana. E o senhor esteve lá presente também. Isso justamente para poder trazer mais informações à população e poder ajudar nas ações para combater isso? Isso, certamente. Né? Nós já estamos começando, né, ou começamos imediatamente, né, a reposição dessas placas, certo, a fazer a sensibilização da rede, né, a atenção básica, certo, fazendo a sensibilização, certo, da rede de atendimento das UBSs, certo, de pronto atendimento, de pronto socorros, certo, que nós temos na cidade, né, e isso a pedido do próprio senhor prefeito ontem, certo, que estivemos, né, reunidos, inclusive com a Secretaria de Meio Ambiente, que também faz um trabalho de prevenção, certo, muito grande, que são eles que acabam nos ajudando a colocar as placas, certo, de informação nos locais, certo, a equipe normalmente da Secretaria de Meio Ambiente, quem faz isso, né? Além disso, existe um trabalho que é um estudo que está sendo feito da Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto Biológico, certo, do Estado de São Paulo, né, com a aplicação de um determinado produto, que é um fungo, em determinadas áreas. Isso é um estudo que está sendo desenvolvido, certo? E isso vai há 2 anos, pelo menos, né, para a gente concluir esses estudos. Quem sabe a gente também consiga fazer um tipo de um tratamento como nós fazemos com a dengue, né, que você tem um produto que você pode usar, certo, para matar o pernilongo. Quem sabe a gente consiga também um produto aí para o carrapato. Nossa, essa era a minha pergunta ao senhor justamente, porque existe, né, o NexGard Spectra, que é o que pode passar nos cachorros, nos animais, é um vermífugo para combater justamente. Agora, teria um específico que poderia passar, por exemplo, nas capivaras, ou passar que eliminaria esse problema? A ideia básica é a seguinte, né? O tratamento é o tratamento do local, né? Então, como acontece, como nós fazemos com o pernilongo, né? A ideia é você fazer com os carrapatos. Então, é o tratamento do espaço, certo, para que aquele fungo, certo, vai ali aderir ao carrapato, tal, né, para que ele não procrie. Agora, esses casos que estão confirmados em Campinas. Campinas não está tão longe assim de Americana, de Santa Bárbara, Nova Odessa. Com isso, existe uma preocupação também, foi comentado que algumas pessoas estavam daqui da cidade americana neste evento, nesta fazenda, onde esses casos foram confirmados, né, que foram infectados. Nessa situação, o que a cidade americana pensa se caso, de fato, começarem a surgir esses casos confirmados aqui? Bom, o que acontece é justamente isso que eu comentei com você. Quando você está, ou você vai, ou frequenta uma área de risco, durante 15 dias, você tem que ficar atenta a esses sintomas, certo? E em aparecendo os sintomas, você imediatamente procurar, né, o atendimento médico. Então, as pessoas, logicamente que nós não sabemos quem são, né, que estiveram presentes, certo, nesses eventos, né, lá em Campinas, né, que procurem e tenham certeza que eles serão muito bem atendidos na nossa rede pública, principalmente, né, que nós estamos fazendo essa sensibilização já imediatamente. Gostaria que, essa última pergunta, o senhor ficasse à vontade para dar alguma orientação, informação primordial, né, a todos os munícipes aqui de Americana e região. Bem, nós estamos, né, numa área, né, considerada endêmica para a febre maculosa brasileira, né? Toda essa região de Campinas, até Jaguariúna, você tem uma área endêmica. Em todas as cidades, normalmente,
né, você tem esse trabalho das vigilâncias, né, identificando essas áreas de risco, colocando os alertas, né, isso você vai encontrando em Santa Bárbara, em Nova Odessa, Piracicaba, você vai encontrando Limeira, né. Então é bem assim, quando as pessoas forem para uma área onde elas saibam, né, que tem ali a frequência, certo, de capivaras, que tem a frequência de animais como cavalos, que sejam, também eles trazem esse carrapato, eles não transmitem a febre maculosa, pelo menos não se tem essa informação, né? Mas eles trazem o carrapato, né? Então, para que as pessoas tomem muito cuidado, certo, se possível, agora nós estamos no inverno mesmo, não frequentarem áreas de risco, né? Que é esse período que você tem uma quantidade maior, certo, dessa fase de ninfas e larvas de carrapato, né? Então, o que eu tenho para dar de informação é que, primeiro, febre maculosa, certo, é uma doença com uma letalidade muito alta, mas é uma doença com uma incidência baixa. Então, não se alarmem. É uma doença que tem tratamento, certo? Ela é uma bactéria, então você tem um antibiótico para ela. O que precisa é que você fique atento, né, em não frequentar áreas de risco ou em frequentando, certo? Que você vá até uma unidade médica, uma unidade de atendimento médico, certo? E dê muita informação para o médico que está te atendendo. Muito obrigada, Jorge. É isso, gente. Então, aqui trazendo informações para vocês sobre essa doença que está sendo tanto comentada, que é a febre maculosa. Sabrina Furlan, para a Rede Todo Dia. Olha, vocês nos desculpem, foi colocado a matéria sobre a febre maculosa com a jornalista Sabrina Furlan, que conversou com o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes, que falou sobre o plano de contingência ambiental, de comunicação sobre a presença no espaço de carrapato que transmite a febre maculosa. Agora nós vamos com a matéria de infestação do carrapato estrela, a matéria toda da TV Brasil. A adolescente e outras 3 vítimas com mortes já confirmadas pela doença estiveram na 22ª edição de uma festa chamada Feijoada do Rosa, que tradicionalmente acontece na Fazenda Santa Margarida, na região de Campinas. No dia 27 de maio, cerca de 3.500 pessoas participaram do evento. Em uma rede social, a organização da festa disse que se solidariza com as famílias e amigos das vítimas e que está à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento. Nos comentários da postagem, muitas pessoas que estiveram na festa estão com medo de terem sido contaminadas também. Mesmo assim, a Fazenda Santa Margarida continua com ingressos à venda para outros eventos na mesma região. Segundo o Ministério da Saúde, este ano em todo o país foram confirmados 53 casos da doença e 8 mortes, a maioria na região sudeste, principalmente no Espírito Santo e em São Paulo. Tiveram as mortes confirmadas recentemente por febre maculosa Mariana Giordano, de 36 anos, o namorado, o empresário Douglas Costa, de 42 anos, e a dentista Evelyn Santos, de 28 anos. Eles morreram no dia 8. A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida pela picada de um carrapato infectado. A doença causa febre, dores no corpo, náuseas e manchas avermelhadas na pele. Apresenta alta taxa de letalidade, mas tem tratamento caso seja identificada precocemente. A doença não é transmitida de pessoa para pessoa. Os carrapatos são encontrados principalmente em animais de grande porte, como cavalos, bovinos e capivaras. Para esta infectologista, as pessoas que estiveram em festas na mesma área precisam ficar atentas a sintomas da doença. Essa dor muscular, agora principalmente se aparecerem manchas no corpo, né, que a gente chama de máculo papular, porque ela é uma
É uma mancha, mas ela é meio altinha, né? Por isso que a gente chama de mácula papular, parece uma pápula. E que ela também dá, além de dar no corpo, ela pode dar na palma da mão e nas plantas dos pés também. Olha, quem está acompanhando a matéria tem que prestar muita atenção, principalmente nesse momento, porque muitas pessoas foram a esse evento. Ele não pega, o contágio não é de pessoa para pessoa, tá? É de animais de grande porte. Então, capivara, cavalos, até cachorros. Então, precisamos tomar bastante cuidado, bastante atenção com os sintomas. Porque o carrapato estrela, ele pode estar, sim, no próprio animal, dentro de casa. Então, é importante você pegar o seu animal de estimação, né? Pega ele, analisa, olha um pouquinho os pelos, principalmente aqueles cachorros que têm bastante pelos, né? Então, é muito importante esses cuidados. Por favor, eu faço um apelo a todos vocês, principalmente aquelas pessoas que estiveram neste evento, né, nessa feijoada que foi aqui na cidade de Campinas, do Joaquim Egídio, né? Então, fiquem atentos. De repente você tem algum parente que foi ao evento. Fiquem atentos. No próximo bloco, muito mais informações aqui na sua TV Todo Dia. A 18 de junho, nosso encontro está marcado. Americana 2023. 6 dias de festa. Os melhores shows. A maior festa de rodeio do Brasil. Isso é Americana. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Estamos de volta. Tato, eu queria mandar as minhas denúncias, Tato. Está chovendo bastante, o mato está alto, os buracos estão cada vez maiores. Para onde eu mando, Tato? Você pode ir lá filmar com o teu celular,
Mande aqui para a nossa produção. Anote lá. 3471-2700. 3471-2700. É muito importante a sua denúncia. Hoje é Dia Mundial da Conscientização contra a Violência ao Idoso, hein? A reportagem especial é de Andressa Oliveira, com você. Hoje é celebrado o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O objetivo é chamar a atenção, uma reflexão para a sociedade para esta causa tão importante. O dia foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2011. De acordo com o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, dano ou sofrimento, seja ele físico, psicológico ou patrimonial. Por isso, estamos aqui no BNEA, que é referência a abrigo aos idosos, para saber com mais detalhes como funciona o trabalho desta grande instituição e também saber mais sobre o assunto da violência contra o idoso. E para falar sobre o assunto, conversamos com o pastor Ailton. Esses dias de combate à violência contra a criança, idoso, eles são importantíssimos porque são oportunidades que os equipamentos públicos, as instituições como essa aqui, têm de tentar conscientizar ainda mais a população sobre o problema contra essas pessoas vulneráveis, no caso aqui hoje, idosos, né? Então são dias que vêm assim como mamão com açúcar, né, para poder conscientizar e expandir o nível de conscientização da população. Hoje nós temos os centros de assistente social, os CRAS, nós temos o CREAS, que é o Centro Especializado de Assistente Social, que atende a demanda de alta complexidade da ação social. Então, CREAS, CRAS, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o Conselho Municipal do Idoso, são equipamentos públicos, são mecanismos que nós temos hoje, o próprio Ministério Público, o Disque 100, né? Nós temos hoje uma ampla folha de serviços de equipamentos públicos que tentam agir na proteção dos direitos da pessoa idosa, não é? Então, aqui em Americana nós temos hoje 6 CRAS, nós temos um CREAS, temos o Conselho do Idoso, temos os próprios abrigos, né, o Lar dos Velhinhos, o Benaiá aqui em Americana, enfim, são equipamentos que podem ser acessados quando se tem conhecimento de alguma situação em que o idoso tem o seu direito violado. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apresenta um painel interativo em que são detalhados os dados sobre as denúncias de violações de direitos humanos e violência contra o idoso. Segundo os dados, nos primeiros 5 meses de 2023, foram 53 mil denúncias e 316 mil violações. Lembre-se, violência contra o idoso é crime. Denuncie e Disque 100. Cuidar do idoso é dever de todos e proteger também. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia. Belíssima colocação, Andressa. É um dever de nós cuidar do idoso. Disque 100. Disque 100. Porque não é possível que a gente consiga enxergar que exista a violência contra o idoso. Pessoas que cuidou a vida toda de nós, de você que me assiste, e precisamos ter a Semana da Conscientização contra a Violência do Idoso. Nós estamos nos fins dos tempos. A Faculdade de Americana se mantém como uma das melhores faculdades do estado. A matéria de Vitória Silva é com você, Vitória. A Faculdade Americana, FAM, obteve nota 4,21 no recredenciamento do Ministério da Educação, o MEC. A nota foi divulgada nesta semana pelo próprio MEC.
Reconhecida como uma das principais faculdades do estado, atualmente a FAM ela tem mais de 5.000 alunos e mais de 1.000 bolsistas. Realiza mais de 100.000 atendimentos gratuitos por ano nesta área da saúde e ainda conta com grande estrutura nos laboratórios, quadra poliesportiva, piscina, auditório e tribunal de júri, além de toda a estrutura oferecida no hospital veterinário. Segundo a diretora acadêmica Célia Jussani, este é um resultado do trabalho de toda a equipe e o grupo docente, que levam conhecimento aos alunos e além da prestação de serviço oferecido nas clínicas. O diretor-geral da FAM, Gustavo Azzolini, fala sobre a importância dos alunos, professores e de toda a comunidade na vida da instituição. Vitória Silva para a Rede Todo Dia. Olha, eu só tenho que... Eu me orgulho, mesmo não sendo de Americana, mas eu me orgulho da FAM, que com certeza ela é uma faculdade que, com uma belíssima estrutura, principalmente quem faz o curso de veterinário, né? O hospital veterinário que a FAM tem, muitas prefeituras não têm. Parabéns a toda a estrutura da FAM, parabéns aos seus coordenadores, aos seus gestores, parabéns aos professores e a você que escolheu estudar na FAM. Parabéns, é um orgulho para todos nós aqui da cidade de Americana e toda a região. O assunto agora é sobre racismo. Entenda o caso de influenciadoras que tiveram seus perfis bloqueados. Nesta semana, a reportagem todinha para você entender o que de fato aconteceu é com Nayara Lourenço. É com você. Uma denúncia de racismo viralizou nas redes sociais nesta semana. É o caso das influenciadoras do Rio de Janeiro, Kerelen Cunha e Nancy Gonçalves, que foram denunciadas por injúria racial e tiveram suas contas bloqueadas após publicarem vídeos entregando banana, macaco de pelúcia e dinheiro para crianças negras abordadas na rua. A advogada de Americana, Juliana Furlan, explica sobre esse caso e as lacunas na legislação para investigar, coibir e penalizar a prática desses crimes. Nós não temos ainda uma legislação completa, né, para que possa efetivamente penalizar essas pessoas, né, que ainda estão sendo investigadas, acusadas de um crime que efetivamente já se materializou, né, pela internet. Hoje o que nós temos? Uma lei federal desde 23 de janeiro que ela prevê o crime de racismo recreativo. Perfeito. Porém, nós não temos ferramentas para essa investigação. Tá? Nós temos uma denúncia, nós não temos ainda a totalidade das pessoas envolvidas nesse crime, né? E também a ferramenta para fins de trazer toda a situação digital, né? Então nós temos um marco civil da internet desde 2014, mas que ainda não prevê todas as situações. Quando acontece qualquer tipo de crime na internet, o que o cidadão pode fazer? Ele pode, quando muito, procurar um defensor público, um advogado, e primeiramente pleitear que aquela informação, que aquele vídeo seja retirado do ar. Tá? Isso foi realizado. Agora, essa punição de bloqueio em seguida de 6 meses, isso realmente nos traz uma preocupação, né? E, de um outro lado, um conforto porque nós vimos que, de fato, o crime de racismo recreativo se operou. Porém, quando eu começo a ter algumas posturas dentro do judiciário, que não existem embasamento legal previsto, né, uma regulamentação da lei de crime de racismo recreativo desde janeiro até então, sem nenhuma regulamentação, isso nos preocupa um pouquinho, traz uma sensação de insegurança jurídica. Este crime, ele, normalmente, é o racismo que já existia, né, a injúria racial, antigamente, que era tratado como uma contravenção, quando se opera o racismo de uma forma, como uma brincadeira, de uma forma lúdica, né, disfarçada, né, o racismo disfarçado. Então, uma brincadeira, como eles fizeram, né, atenuando, né, os efeitos, né, da prática do próprio crime. É uma forma velada, né, do crime. Ainda não tem o tratamento. Sim, nós tivemos uma majoração de penalidade. Nós tivemos uma majoração que antes, na injúria racial, era de 1 a 3 anos, né, de detenção. Hoje nós temos até 8 anos. Tá?
Com certeza, essas senhoras elas vão enfrentar 5 inquéritos que já estão instaurados, né? Possivelmente vão alcançar a pena máxima, e a lei é para isso. Ela vem justamente para evitar, para proteger o cidadão brasileiro de condutas erradas, né? Como esse crime que se operou. É possível registrar o crime de racismo através do site policiacivil.sp.gov.br e, após a denúncia, a ocorrência será encaminhada para a Delegacia de Crimes Digitais em São Paulo. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia. Olha, eu estava refletindo sobre a matéria, eu estava aqui ouvindo de forma muito atenta a matéria. Me perdoe. Se foi uma brincadeira de mau gosto tremendo. Onde já se viu 2 mulheres influenciadoras, 2 mulheres que têm um público que acompanha as suas redes sociais, e faz uma brincadeira de mau gosto dessa natureza. Entregar para crianças, macacos com bananas, para crianças negras. Olha, não tem mais argumentação. Vocês têm que ser sim julgada, e infelizmente a brincadeira foi de mau gosto. E ponto final. Mais uma etapa de apuração do censo do IBGE foi encerrada em Santa Bárbara do Oeste. As informações são do Anderson Junk. É com você, Anderson. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encerrou a etapa de apuração do censo 2022 no último dia 28 de maio. Em Santa Bárbara do Oeste, os números são aguardados. O vereador Carlos Fontes, do União Brasil, já avisou que pretende entrar com uma ação no Ministério Público pedindo uma recontagem caso o número não alcance os 200 mil habitantes na cidade. Na verdade, os números que a gente está sabendo aí off, né, são desanimador, não são positivos, pelo que ficou sabendo aí nos bastidores. Não temos assim um número ainda oficial, né? Mas pelo que a gente está sabendo, infelizmente, parece que não vai ser batido os 200 mil habitantes aqui na nossa cidade. Pelo contrário, a informação que a gente também obteve é que está para ser reduzido cerca de 12 mil pessoas aqui em Santa Bárbara do Oeste. É uma questão que eu bato sempre contra. Nós temos hoje mais de 76 mil hidrômetros instalados aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Nós fizemos um requerimento falando com a Ares PCJ, pedindo para eles a informação como que eles calculam o número de habitantes por hidrômetros. E segundo a informação que nós temos, oficializada pelo Ares PCJ, são de 3,5 pessoas por hidrômetro, ou seja, 76 mil hidrômetros instalados são mais de 260 mil habitantes na cidade, segundo a resposta que nós recebemos do Ares PCJ. Agora, a gente achava que esse ano aqui nós iríamos marcar um gol de placa na cidade, né, passar de 200 mil habitantes, mas infelizmente isso acho que não vai acontecer. E se isso não acontecer, eu já falei com o prefeito Rafael Pelvezan que nós devemos entrar com uma ação pública, no Ministério Público, para pedir a recontagem da população, né, porque já aconteceu em outros municípios que foi pedida a recontagem. A juíza de outro município deu parecer favorável na ação judicial e fez o IBGE fazer a recontagem. Aqui também, com certeza, não seria diferente, porque na minha concepção, eu acho que nós já passamos há muito tempo de 200 mil habitantes. Aí as pessoas ficam questionando, mas por que essa preocupação de 200 mil, se vai ter mais, se vai ter menos? A preocupação é que se a gente tiver mais de 200 mil habitantes, vai aumentar o repasse para a saúde, para a educação, para a segurança pública, vamos ter mais policiais militares na rua, vamos ter mais carro da polícia militar, a gente vai poder ter mais um cartório civil, né, o cartório de notas na Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste, enfim, muita coisa boa
vai acontecer aqui na nossa cidade. Se isso não for efetivado com os 200 mil habitantes, infelizmente a gente vai perder tudo isso. Anderson Junk, de Santa Bárbara do Oeste, para a Rede Todo Dia. Tá certo, Anderson. Olha, é uma pausinha rápida, só para um café, mas eu volto na sequência. De 9 a 18 de junho, nosso encontro está marcado. Americana 2023. 6 dias de festa. Os melhores shows. A maior festa de rodeio do Brasil. Isso é Americana. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. A Festa das Tradições Nordestinas acontecerá em breve na cidade de Santa Bárbara. Quem traz mais informações sobre a festa é o Anderson Junk. É com você. Valorizar a arte e a gastronomia do Nordeste será o objetivo do segundo Festival Tradições, Festa da Cultura Nordestina, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de junho, na Praça da Migração. O secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara, Evandro Félix, explicou que o evento foi muito aceito em Santa Bárbara em sua primeira edição, em razão da multiculturalidade presente no município. O Nordeste está em Santa Bárbara do Oeste, né? Santa Bárbara, ela é uma cidade multicultural que acolhe imigrantes e imigrantes. Então a gente tem que sempre ter um olhar sensível para esses temas que envolvem outras culturas, já que é uma cidade tão diversa. A Festa da Cultura Nordestina, ela teve a sua primeira edição no ano passado, com a retomada dos eventos culturais na nossa cidade. Foi um sucesso. Nós fizemos a primeira edição com o Trio Virgulino e o evento foi muito bem aceito. Então, essa segunda edição, o evento ele traz duas atrações principais, sendo o Trio Dona Zefa e o Dois Dobrado, que vão tocar o melhor do forró, associado a uma boa culinária que é oferecida por entidades assistenciais aqui da nossa cidade. Esse evento ele ocorre na Praça da Migração nos dias 24 e 25 de junho e tem a função de celebrar essa identidade cultural tão importante do nosso Brasil. O município de Santa Bárbara do Oeste ele tem uma história linda, né, que traz aí tanto os seus imigrantes
que vieram aí de outros países para Santa Bárbara do Oeste, como também dos migrantes que vieram de outras regiões do estado de São Paulo, de outros estados também, para Santa Bárbara do Oeste, para aqui construir a sua história, que constituir a sua família. Então hoje a gente tem um Museu da Imigração que conta um pouquinho dessa história. Hoje nós temos o Festival Tradições, Festa da Cultura Nordestina, que traz essa identidade para Santa Bárbara do Oeste. Então a gente, enquanto Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, precisa ter essa sensibilidade. Toda a programação será gratuita. Anderson Junque para a Rede Todo Dia. Tá certo, né? Para quem gosta de uma festa. Vamos falar de esporte? É com você, Carlos Cabela. Olá, Tato. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Todo Dia News desta quinta-feira chuvosa, não é? E como chove, hein, Tato? Meu Deus do céu, hein? Mas meteorologia daqui a pouquinho. Agora a gente vai falar de esportes. Nova Odessa recebe neste domingo mais uma rodada da Liga de Handball do estado de São Paulo, hein? Os confrontos começam logo às 8h30 da manhã do domingão. O primeiro desafio já é das meninas de Nova Odessa, pela categoria infantil. Esse confronto será às 10h45. O segundo, pela categoria cadete, começa ao meio-dia com as meninas de Nova Odessa, portanto, hein? Ambas as equipes recebem os times do Instituto Crescer de Rio Claro. Os jogos acontecem no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa. Está aí para você que é de Nova Odessa, um domingão pela manhã para acompanhar handebol feminino da garotada no ginásio do Santa Rosa. O convite está feito, você pode aparecer por lá, tá bom? Vamos falar de Rio Branco, gente. O Rio Branco, ontem anunciou a dispensa de 3 jogadores desligados já do clube, tá? Já estão desligados do clube, não fazem mais parte do elenco que disputa a Bezinha, segunda divisão do Campeonato Paulista. Os atletas são Vitinho, Goldenson e o Guilherme. Os 3 já estão fora do elenco do Rio Branco. Entre os 3 jogadores que saíram, Vitinho foi o mais presente no time titular. Ele foi escalado 6 vezes em 8 rodadas, sempre usando a camisa 10, gente. Olha que camisa 10 está difícil de encontrar para fazer contrato, hein? Esse não deu certo no Rio Branco. O Guilherme começou entre os titulares em 3 oportunidades. E o Goldenson foi a maior parte do tempo reserva de Gustavo, mas começou entre os 11 em 2 jogos. Está aí, portanto, o Rio Branco dispensando 3 jogadores. E o Rio Branco, gente, só para a gente lembrar, hein, joga no domingo às 11 horas da manhã contra a equipe do Colorado Caieiras, lá em Caieiras. O Rio Branco precisa da vitória, não tem outro resultado. Qualquer outro resultado pode decretar o rebaixamento do Rio Branco para a 5ª divisão do ano que vem. Portanto, domingo, 11 horas da manhã, é mais uma decisão, né? Aliás, a gente tem dito aqui no programa, né, já há algum tempo, que o Rio Branco tem decisão pela frente, mas não consegue sair desse marasmo a equipe do Rio Branco, que são os empates, são 6 empates, 1 vitória e 1 derrota a equipe do Rio Branco. Faltam 2 jogos, né? O que não fez em 8, tem que fazer em 2, para evitar, pelo menos nesse momento, o rebaixamento para a 5ª divisão do Campeonato Paulista. Cabela, mas não existe a 5ª divisão. O ano que vem teremos a 5ª divisão do Campeonato Paulista. Se a 4ª divisão já é tudo isso que nós estamos vendo, qualidade técnica lá embaixo, imagina a 5ª divisão, né, gente? Rio Branco, tem que abrir o olho, hein, garotada? Vocês que continuam vestindo a camisa do Rio Branco, não foram dispensados ainda, tem que honrar essa camisa de tradição no interior de São Paulo e tentar fazer o melhor aí para manter o Rio Branco nessa 4ª divisão, pelo menos para a próxima temporada. Olha só, hein? Ontem o presidente Lula, ele sancionou a Lei Geral do Esporte. Muitas mudanças virão pela frente, tá? Quem traz mais informações para nós é o repórter João Victor Viana. Nesta quarta-feira, o presidente Lula sancionou a nova Lei Geral do Esporte, que reúne a Lei Pelé,
a Lei do Incentivo ao Esporte, o Estatuto do Torcedor e o Bolsa Atleta em um único dispositivo com mais de 200 artigos. O anúncio foi feito através de publicação nas redes sociais, em que estavam a ministra do Esporte, Ana Moser, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a senadora Leila do Vôlei. A lei ainda contou com alguns vetos que serão analisados pelo Congresso Nacional, que poderá mantê-los ou não. O advogado especializado em direito esportivo, Éder Duarte, destacou a importância da junção das leis. Com relação à questão dessa nova Lei Geral dos Esportes, na verdade ela foi um debate, aí já vem de 6 anos, onde se resolveu que deveriam se unir as regras atuais, são 4 leis, e que entre elas existiam conflitos. Então a necessidade de se partir para uma lei geral para evitar esses tipos de conflitos e debates jurídicos e judiciais aí sobre os temas, né? Nesse contexto, nós ainda não temos, né, o texto geral como que ficou unificado, né? Mas a tendência é que se elimine o conflito, até porque passa a ser uma lei só geral, né? Porém, o advogado afirma que ainda não é possível cravar que a lei foi uma grande mudança no esporte brasileiro. Olha, pontos negativos nós vamos saber com a prática, né? Porque, na verdade, quando se fala, a impressão que se passa é que se foi criado uma grande lei nova, que mudou muita coisa, mas, na verdade, foram poucos pontos debatidos ainda. O Conselho Nacional do Esporte ele passou a ter a participação da sociedade civil. Então, agora, 18 membros vão ser da forma que havia tradicional até hoje, e os outros 18 da sociedade civil. E certamente esses membros vão ter o conhecimento jurídico, participantes do Congresso, que sempre houve, e onde vão se elaborar ao longo do tempo novas sugestões, né? Na verdade, criou-se a lei agora, mas ela não vai parar. Um dos artigos vetados trata sobre a indenização de atletas demitidos por clubes antes do término dos contratos. Então isso fica mais pela polêmica dos grandes atletas, foram que estão brigando muito por isso, até fizeram aí um movimento, porque na verdade eles querem não só ir para um outro clube, como continuar recebendo o resto do contrato. Então cria um contrassenso que na verdade a maior parte das vezes vai encaminhar por acordo. Por quê? Porque não existe a possibilidade de ele ser registrado em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, se ele não conseguir por acordo ou por rescisão de uma das partes o contrato dele na CBF, ou mesmo por empréstimo, ele não vai nem conseguir contratar com o outro. Então, na verdade, é uma polêmica muito grande, mas que, na verdade, ela é baseada em acordo para resolver. Sobre as punições para o preconceito e a discriminação nos estádios, o advogado enfatiza que a identificação do infrator ainda será o primordial. Toda a lei ela é criada pensando em ajudar e melhorar. Tem a previsão 2 milhões de multa, né? Seja para a torcida organizada, seja para o clube, para quem praticou, mas há sempre aquele distanciamento entre o legal e o prático. Porque, como qualquer situação no mundo, se ele pegar um torcedor isolado, multa-se ele em 2 milhões e ele não tem um bem sequer para ser penhorado, você não vai receber. A lei já trouxe grandes avanços, como no Bolsa Atleta, que não há mais limite de idade para receber o auxílio e a obrigação de igualdade de valores para homens e mulheres. Se vai se pagar 10 mil de prêmios para o homem, tem que ter os 10 mil para a categoria feminina. Agora, é necessário esperar a análise do Congresso Nacional em relação aos vetos e também a publicação do texto na íntegra para entender os detalhes da nova lei. João Victor Viana para a Rede Todo Dia. Muito bem, vamos falar agora sobre o frio e as fortes chuvas, e quem tem os detalhes é a nossa apresentadora, jornalista e agora garota do tempo, Sabrina Furlan. Boa noite. Boa noite, Tato. Não para mais de chover, Sabrina. Não para. E não vai parar por enquanto, viu? Segundo as previsões, acho que até amanhã chove muito. Vamos então começar aí falando da região metropolitana de Campinas, que amanheceu sob céu aí encoberto e com chuvas leves a moderadas e bem distribuídas, que vem persistindo aí desde a madrugada de quarta-feira, não é mesmo, gente? E cujos acumulados até o início da manhã desta quinta-feira, olha só,
estavam entre 25 e 35 milímetros de forma generalizada. A temperatura mínima ficou em torno de 16 graus e as condições do tempo predominantemente encobertos com chuvas regulares, persistentes ou recorrentes. Para quem passa aí perto dos córregos, dos ribeirões, já percebe que o nível de água está bem alto. Então, se continuar essa chuva persistente, há uma possibilidade de transbordo, né, transbordamento da água. Então, tomem cuidado. Para quem mora em região de ribeirinha, é bem perigoso. Bom, no decorrer da próxima noite aí, já será percebida a entrada de uma massa de ar frio, né, mais frio, ocasionando então temperaturas um pouco mais baixas nesta sexta-feira, e que vai manter essas condições de predomínio de céu nublado, mas com indicativo de chuva somente para a madrugada. Virada aí de quinta para sexta-feira, ou seja, de hoje para amanhã. E as temperaturas seguem amenas e com baixa amplitude térmica. E aí o dia amanhece com temperaturas em torno de 15 graus e a máxima chega a 18. Então olha só, a diferença é muito pouca da mínima com a máxima. Isso no começo da tarde. A partir de quando então de origem... o ar frio de origem polar começa então a adentrar a região com maior intensidade, ocasionando sim o declínio acentuado nas temperaturas na virada de sexta para sábado. E aí a festa do Peão vai estar frio, hein? A mínima então do dia na sexta-feira será observada à noite em torno de 12 graus e o declínio será pronunciado aí na virada da sexta-feira para o sábado. E aí chega em torno de 9 graus. É frio, hein? Vai estar frio. Pra gente é frio. Pra quem lá pro sul, isso ainda não tá frio, porque lá é menos, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Mas olha só, gente, a tendência para o sábado é de céu parcialmente nublado a nublado e as temperaturas ficam entre 9 e 18 graus. Vamos saber como que então, antes de eu falar de São Sebastião, que temos aí um vídeo preparado, vamos falar como ficam as temperaturas aqui para as cidades da nossa região. Deixa eu tomar cuidado aqui para não sair fora da tela. Olha aqui, vou vir para cá, porque senão eu vou ficar na frente aqui. Licença, Tato. Mínima de 8 graus, máxima de 19. E a probabilidade de chuva aí, olha, 10%, gente. Vamos para a próxima cidade de Sumaré, mínima de 9, máxima de 19. E as chances de chuvas já vão para 20%, 10% a mais. Região de Campinas, 8% a mínima, 18% a máxima. E também com a mesma probabilidade de chuva. E a última cidade, Paulínia, aí 9 graus a mínima, 19 a máxima, e aí a probabilidade de chuva 20%. Agora é o seguinte, Tato e telespectadores, com essas chuvas intensas, nós falamos aqui na quarta-feira que a região litorânea, principalmente ali em São Sebastião, já estava em estado de alerta. Teve aquelas fortes chuvas no começo do ano, janeiro, fevereiro, que São Sebastião enfrentou, né, problemas que ficaram lá, teve as terras, né, elas ficaram muito encharcadas, teve os problemas lá que acabaram enfrentando por longos dias. E agora, gente, a situação também não está muito longe, viu? Muita chuva, muitas casas que ficaram ali debaixo de chuva. E a gente tem algumas imagens que eu vou falando aqui para vocês. Olha aí. Então, ó, chuvas que já provocam alagamentos no litoral aí norte de São Paulo. Então, esses alagamentos na parte do litoral norte, inclusive no município de São Sebastião, que há 3 meses registrou 64 mortes por causa de fortes temporais. Aí um registro de chuva persistente também em Caraguatatuba, olha lá, segundo a Defesa Civil de São Paulo. Então, tá aí o alerta, olha, vejam aí, ó, olha só. Né? Muita água mesmo. E as casas, as pessoas, olha, não pode nem quase sair de casa, né? Situação bem complicada. E é isso. Voltando aqui pro estúdio, é isso, Tato e telespectadores. Claro que amanhã, sexta-feira, já véspera de final de semana. Amanhã a gente vai saber como que vai ficar aí a previsão do tempo para nossa região. Tá certo. Bom, hoje o tempinho tá gostoso para uma sopinha, né? Sopinha, chocolate quente. Sopinha com queijo por cima. Parmesão, né? Muito bom. Um vinho para esquentar. Aí eu esquenta demais. É isso aí. Muito bem. Obrigado, Sabrina Furlan. É isso aí. Até mais, gente.
O Todo Dia News segunda edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.